A sociedade diz que o amor dura para sempre. Mas, se isso é verdade, por que a maioria dos casais termina em desastre? Duas pessoas começam como fogo, mas acabam como silêncio. Às vezes até como ódio. Não é dinheiro, não é traição, não é timing errado. A verdade é mais sombria, e Nietzsche a viu chegar. Mas aqui está a verdadeira questão. Se o amor começa com tanta paixão, por que ele quase sempre desmorona em dor? E mais importante, esse colapso é um acidente ou ele foi incorporado ao amor desde o início? Assista até o fim, porque neste vídeo vamos desvendar a resposta sombria de Nietzsche, uma verdade sobre o amor tão brutal que pode mudar a forma como você enxerga todos os relacionamentos na sua vida. Nietzsche acreditava que esta é a primeira armadilha do amor, a ilusão, o fogo que parece eterno, mas sempre foi apenas fumaça. No início, não vemos uma pessoa, vemos um sonho. Vemos beleza, paixão, mistério, tudo pintado pela nossa imaginação. Cada mensagem parece mágica, cada olhar parece destino, cada falha é escondida sob o brilho da paixão. Mas aqui está o problema. A paixão é química, não compatibilidade. É o seu cérebro inundado de dopamina, oxitocina, adrenalina, uma tempestade química que o torna cego. E a cegueira é agradável. No início parece que é para sempre, mas nenhuma tempestade dura para sempre. Nietzsche alertou. Sempre há alguma loucura no amor, mas também sempre há alguma razão na loucura. O que as pessoas chamam de amor é muitas vezes apenas posse embrulhada em poesia. Não nos apaixonamos pela pessoa. Apaixonamo-nos pelo que ela nos dá. Validação, conforto, excitação. Apaixonamo-nos pela forma como elas nos fazem sentir. Isso não é amor. É necessidade. Pense nisso. Quantas vezes as pessoas disseram, não posso viver sem você. Parece romântico, mas na verdade é aterrorizante. Porque o que elas querem dizer é, sem você eu desmorono. E isso não é amor, isso é dependência. É por isso que tantos casais começam fortes e terminam destruídos. No início, a ilusão esconde as rachaduras, mas eventualmente a máscara escorrega. Os pequenos hábitos que você achava fofos agora o irritam. As manias de que você ria agora o irritam. A paixão que você pensou que duraria para sempre agora parece comum. E aí vem o ciclo da decepção. Primeiro você tenta consertar. Talvez se viajarem mais, brigarem menos, conversarem mais, mudar a si mesmo, mudar a pessoa. Mas nada conserta uma ilusão, porque o problema não é o que mudou. O problema é que a realidade finalmente entrou. Nietzsche viu isso com clareza brutal. Ele disse, o amor muitas vezes começa como uma espécie de loucura. Adoramos a outra pessoa como se ela fosse perfeita. Colocamo-la num pedestal. Dizemos a nós mesmos, isto é para sempre. Mas pedestais sempre racham. E quando caem, o som é ensurdecedor. A mesma pessoa que você antes adorava agora parece uma estranha. O sonho transforma-se em decepção. E a decepção transforma-se em ressentimento. Porque no fundo você percebe algo doloroso. Você não estava realmente apaixonado por ela. Você estava apaixonado pela sua própria projeção dela. Nietzsche comparou isso à ganância. O amor é a forma mais engenhosa de egoísmo. Queremos possuir. Queremos que a outra pessoa seja o nosso espelho perfeito, mas as pessoas não são espelhos. São humanas, falhas, complicadas, mutáveis. É aí que a ilusão se despedaça. Porque ninguém pode viver para ser a fantasia de outra pessoa para sempre. Como observou Schopenhauer, outro grande filósofo, nós perdemos 3/4 de nós mesmos para sermos como os outros. No amor, muitas vezes perdemos a nós mesmos para manter a ilusão. Então, o que acontece a seguir? A maioria das pessoas não desiste. Em vez disso, apertam o aperto, exigem mais, tentam agarrar-se à ilusão. E é aí que aparece a segunda armadilha. Porque quando o amor deixa de ser uma ilusão, ele se torna algo ainda mais sombrio, uma luta pelo poder. A ideia de vontade de poder de Nietzsche não era apenas sobre reis ou guerreiros. Era sobre a própria natureza humana, o impulso de afirmar, a urgência de dominar, a fome de moldar o mundo de acordo com a sua vontade. Onde quer que encontrei o vivente, lá encontrei a vontade de poder, declarou Nietzsche. E no amor, essa urgência nunca desaparece, apenas se esconde por trás do afeto. Inicialmente, os jogos de poder parecem inofensivos. Quem escolhe o restaurante? Quem escolhe o filme? Quem envia a primeira mensagem? Mas estas não são escolhas triviais. São sinais.
Cada um sussurra a mesma questão oculta: quem lidera e quem segue? Pense na clássica discussão sobre tarefas domésticas. Um diz: você nunca lava a louça. O outro responde: eu trabalho mais horas do que você. Superficialmente, é sobre pratos sujos, mas não é. É uma batalha oculta sobre sentir-se valorizado e respeitado. A discussão não é sobre a louça. É sobre o tempo e o esforço de quem são vistos como mais importantes. Nietzsche diria: toda interação humana é um choque de vontades. Todos queremos reconhecimento. Todos queremos influência. E num relacionamento, duas vontades separadas são forçadas a viver sob o mesmo teto. O resultado é a fratura. Pequenas discussões não desaparecem após a briga. Elas persistem. Todo compromisso parece uma perda oculta. Todo silêncio parece uma rendição. E lentamente o ressentimento se acumula. É invisível no início, mas poderoso até que um dia o laço não racha, ele se rompe. A psicologia moderna apoia isso. Pesquisadores que estudam casais de longa data descobriram que conflitos recorrentes quase nunca são sobre a questão em si. Não são as meias no chão. Não é a resposta tardia a uma mensagem. É o desequilíbrio subjacente. Uma pessoa sente-se ignorada. A outra sente-se controlada. Ambas se sentem incompreendidas. É por isso que a mais pequena faísca, uma tarefa esquecida, uma palavra descuidada, pode acender uma tempestade de fogo. A discussão não é sobre o momento. É sobre anos de lutas de poder ocultas que finalmente vêm à tona. Existem dois padrões comuns. Número 1. Um líder e um seguidor. Um parceiro dá as ordens. O outro fica quieto, convencendo-se de que é mais fácil assim. No início parece estável, mas com o tempo o silêncio se torna tóxico. O seguidor sente-se apagado. O líder sente-se desvalorizado. O ressentimento devora o laço de ambos os lados. Número 2. Dois líderes. Duas personalidades fortes, presas em combate constante. Cada decisão se torna um campo de batalha. Férias, educação dos filhos, até mesmo que programa a assistir numa sexta-feira à noite. Ambos se entrincheiram. Nenhum cede. Por fim, o relacionamento desmorona por exaustão. Nietzsche avisou: na vingança e no amor a mulher é mais bárbara do que o homem. Ele viu como o poder nos relacionamentos não conhece gênero. É uma luta humana. E aqui está o aviso sombrio de Nietzsche. O amor não está a salvo da vontade de poder. Na verdade, pode ser o lugar onde ele ataca mais forte, porque quando a paixão se esvai e a ilusão morre, o que resta são duas pessoas a lutar para se moldarem uma à outra. Uma quer mais liberdade, a outra quer mais controlo. Ambas querem vencer. Esse concurso silencioso não apenas tensiona o laço, ele o envenena. O amor lentamente para de parecer amor. Começa a parecer guerra disfarçada de rotina. Uma vez que o amor parece guerra, que chance ele tem de sobreviver? Talvez nenhuma, porque o perigo real não são as brigas que você nota, é a escuridão que você não vê. Carl Jung chamou-lhe a sombra, a parte oculta de nós que nos recusamos a ver, as falhas que enterramos, os impulsos que negamos, os medos que fingimos não existir. Jung avisou: todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. E aqui está a reviravolta. Essa mesma sombra é muitas vezes o que nos atrai para outra pessoa. Veja desta forma: a mulher tímida que se apaixona pelo rebelde imprudente, o homem disciplinado que não consegue resistir ao espírito livre e caótico, o parceiro atencioso que se sente atraído por alguém frio, distante, intocável. Superficialmente, parece romântico. Opostos se atraem, equilíbrio, duas metades formando um todo. Mas Jung argumentaria algo mais profundo. Essa primeira impressão esconde um segredo. Somos atraídos por pessoas que têm as qualidades que nos faltam, as partes de nós mesmos que escondemos, os traços que gostaríamos de ter, mesmo que sejam maus para nós no final. É por isso que tantos relacionamentos começam com fascínio e terminam com amargura. No início, a selvageria dela o excita. Mais tarde, o exaure. No início, a estabilidade dele a conforta. Mais tarde, a sufoca. O que admiramos no começo torna-se a mesma coisa que ressentimos no fim, porque não era amor por eles. Era um confronto conosco mesmos. Um espelho para o qual não sabíamos que estávamos a olhar. Nietzsche concordaria. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. No amor,
olhamos fixamente para outra pessoa. Mas o que nos devolve o olhar é muitas vezes a nossa própria escuridão oculta. Ele acreditava que o amor não apenas cura ou eleva. Ele expõe. Ele tira as máscaras. Ele revela mais do que conforta. Na sua opinião, o amor é honestidade pura. Ele arrasta as verdades ocultas para a luz. E a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Pensamos que o amor nos completará. Mas muitas vezes ele nos desmantela peça por peça. Duas pessoas se unem, acreditando que encontraram a sua metade perdida. Mas com o passar do tempo, percebem que o que realmente encontraram foi a sua própria sombra refletida em outra pessoa. O parceiro controlador descobre o seu medo da fraqueza. O parceiro passivo descobre a sua raiva enterrada. O brincalhão esconde o desespero. O cuidador esconde o ressentimento. E, de repente, a atração que antes parecia magnética agora se torna insuportável. Este é o perigo silencioso do amor. Você não encontra apenas outra pessoa. Você encontra a si mesmo, as partes que você queria evitar. E quando essas sombras sobem à superfície, o relacionamento verga sob o peso. Às vezes racha, às vezes se despedaça. Então, por que a maioria dos relacionamentos desmorona? As pessoas pensam que é porque escolheram a pessoa errada. Errado. É porque nunca entendemos as partes ocultas de nós mesmos que trouxemos para a mesa. Jung avisou. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Nietzsche aguçou esse aviso. O amor não o protege disso. Ele o acelera. Ele o força a enfrentar a escuridão mais rápido. E a maioria de nós, despreparada, caminha diretamente para o colapso. Mas aqui está a reviravolta. Se a ilusão foi a primeira armadilha e o poder foi a segunda, então a sombra é a terceira. E uma vez que ela se levanta, o próximo estágio do amor não é paixão, é dependência. Porque a dependência não se anuncia com fogo de artifício. Ela se instala silenciosamente. Ela checava o telefone dele todas as noites, não porque ele lhe deu motivos, mas porque ela estava aterrorizada de perdê-lo. Ele dizia que a amava. Ele prometia que não estava a esconder nada, mas quanto mais ele a tranquilizava, mais apertado ela se agarrava. Quanto mais apertado ela se agarrava, mais ele se afastava. E no final, não foi a traição que os acabou, foi sufocamento. Nietzsche avisou uma vez: o amor que procura possuir no fim perde a si mesmo, pois o amor que exige correntes não é amor, mas escravidão. Essa frase atinge forte porque revela uma verdade oculta. Quando o amor começa a exigir prova, controlo ou proximidade constante, já não é amor. É medo a usar a máscara de devoção. É aqui que o paradoxo começa. Quanto mais forte o laço, mais forte a urgência de se libertar. Pense nisso. No início você anseia por proximidade. Quer ser inseparável. Compartilham refeições, rotinas, até senhas. Mas à medida que as semanas se transformam em meses, e meses em anos, algo muda. Um parceiro começa a sentir o peso, os check-ins constantes, a necessidade de tranquilidade. A regra não dita de que o juntos deve sempre vir antes do sozinho, e o ressentimento cresce silenciosamente em segundo plano. Nietzsche acreditava que isso era inevitável. Por quê? Porque no cerne da natureza humana reside a vontade de poder, o impulso de expandir, de crescer, de permanecer livre como indivíduo. O indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo, observou Nietzsche. Então, quando o amor tenta acorrentar essa vontade, ele desencadeia a rebelião. O mesmo amor que antes prometia segurança, agora parece uma gaiola. E a pessoa que antes implorava por proximidade, agora secretamente sonha em escapar. A vida moderna apenas magnifica esta armadilha. O excesso de apego já não é visto como romântico. É visto como fraqueza. Dizemos que queremos lealdade, mas nos afastamos quando se transforma em controlo. Dizemos que queremos estabilidade, mas entramos em pânico quando parece rotina. Aqui está a ironia amarga. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais rápido ela escapa. Nietzsche capturou este paradoxo lindamente quando disse: em todo homem real, esconde-se uma criança que quer brincar. Essa criança precisa de liberdade, espaço, ar. Então, quando o amor sufoca em vez de nutrir, quando exige obediência em vez de respeito, ele mata a atração na sua raiz. Khalil Gibran, o poeta místico,
ecoou esta verdade: que haja espaços na vossa união e que os ventos dos céus dancem entre vós. É por isso que a dependência nunca parece segura. Porque, no fundo, uma pessoa sente sempre que está a desistir de demasiado. E mais cedo ou mais tarde, esse sentimento silencioso torna-se pesado, demasiado pesado para ser ignorado. Não explode numa luta dramática. Erode com o tempo, até que um dia as palavras finalmente escapam. Eu só preciso de espaço, ou pior, eu não me sinto mais como eu. É aí que as correntes se quebram. Não com um estrondo, mas com um colapso silencioso e inevitável. Este colapso prepara o palco para a próxima sombra, que Nietzsche e Jung viram no amor. A forma como a própria atração esconde algo muito mais sombrio. Mas uma vez que essa sombra é revelada, outra coisa acontece. Algo mais silencioso, algo que a maioria dos casais nunca vê a chegar. A paixão ardente esfria numa rotina previsível. Não se transforma em ódio, mas numa parceria confortável, quase profissional. É quando o desejo não vai embora com uma grande briga. Ele simplesmente desvanece-se lentamente na quietude da vida cotidiana. Nietzsche avisou-nos: o que amamos no outro é a parte indomada que nunca poderemos ter totalmente. Mas o que acontece quando não resta nada indomado? Quando todo o mistério foi desvendado, toda surpresa explicada, todo segredo contado, é aí que a paixão começa a sua morte lenta. Lembre-se do início de qualquer relacionamento. Cada olhar parece um segredo, cada conversa, um território por descobrir. Você fica acordado até às 3 da manhã só para ouvir mais uma história, mais um detalhe oculto. O desejo prospera no desconhecido. Alimenta-se das lacunas, dos silêncios, dos pequenos mistérios não resolvidos. Mas aqui está a armadilha. Quanto mais tempo você fica, menos mistério sobrevive. Logo, você não sabe apenas a cor favorita deles. Você sabe a maneira como eles deixam os sapatos no corredor. Você sabe como eles mastigam quando estão cansados. Você conhece os ritmos, as falhas, os padrões deles. E o que antes parecia excitante agora torna-se rotina. O segredo da maior fertilidade e da maior fruição da existência é viver perigosamente, proclamou Nietzsche. Mas a rotina é o oposto de perigo. É previsibilidade. Não nos apaixonamos pelo que controlamos, apaixonamo-nos pelo que nos escapa. O selvagem, o imprevisível, o inatingível. Mas a rotina mata exatamente isso. O selvagem é domesticado. O desconhecido torna-se previsível. O mistério se evapora e com ele o desejo. A vida moderna acelera este colapso. Os casais mudam-se juntos mais cedo. Compartilham contas, tarefas, horários. E lentamente, sem notar, a paixão transforma-se em parceria. Um dia são amantes, no outro são colegas de casa, compartilhando um espaço, compartilhando responsabilidades, mas não compartilhando a faísca que uma vez iluminou o quarto. Não é que deixem de se importar, é que o conforto sufoca a chama. Esther Perel, a terapeuta de relacionamentos moderna, capta isso perfeitamente. O fogo precisa de ar, o desejo precisa de espaço. Sem mistério não resta ar para respirar. O que nos faz sentir seguros no amor é a mesma coisa que nos faz perder o desejo. Quanto mais perto chegamos, mais familiar tudo se torna. Quanto mais familiar, menos espaço para o espanto. E sem espanto, a atração morre silenciosamente em segundo plano. Você provavelmente já viu isso. Casais que ainda gostam um do outro, mas não se tocam como antes. Que ainda vivem juntos, mas se movem como fantasmas na mesma casa. Que falam, mas apenas sobre compras, contas e tarefas. O amor não desapareceu, mas o mistério sim. E sem mistério, o amor se transforma no que Nietzsche chamaria de casca vazia do seu eu anterior. Então, o que resta? Uma companhia confortável, um laço de rotina, mas não o fogo que uma vez os manteve acordados à noite. E esse é o perigo oculto que Nietzsche expôs. O amor não desmorona apenas por traição ou controlo. Às vezes ele morre mais silenciosamente, por saber demasiado, por rotina, pelo sufocamento do conforto. Porque quando o desconhecido desaparece, o desejo também desaparece. E essa é a tragédia do quinto estágio do amor. Não correntes, não ciúme, mas a morte do próprio mistério. O mistério morre, o fogo desvanece-se. Mas a história não acaba aqui. Porque o que se segue ao silêncio da rotina é algo muito mais venenoso. Não é traição, não é distância. É o tipo de morte silenciosa, o ressentimento,
Nietzsche disse uma vez: amamos a vida não porque estamos habituados a viver, mas porque estamos habituados a amar. Mas aqui está o lado sombrio disso. Quando o próprio amor é infetado, a própria vida começa a apodrecer. E nada infeta o amor mais rápido do que a desonestidade. Quantos casais você conhece que sorriem em público, mas brigam em sussurros em casa? Quantos dizem estamos bem, enquanto secretamente se afogam em amargura? O coração humano tem uma capacidade aterrorizante. Ele pode carregar ódio sob o mesmo teto que o afeto. E se o amor falado é fraco, mas a amargura silenciosa é forte, adivinhe qual vence. É sempre a amargura, porque o amor pode sobreviver a muitas coisas. Distância, luta, até traição, mas não pode sobreviver ao silêncio. A mentira é uma condição da vida, escreveu Nietzsche. Mas nos relacionamentos, as mentiras tornam-se a condição da morte. O ressentimento não precisa de grandes traições para crescer. Ele se alimenta das pequenas. O aniversário que esqueceram, a observação sarcástica na frente dos amigos. Uma por uma, estas pequenas feridas não fazem o relacionamento sangrar até a morte. Elas o enterram vivo. Mas o verdadeiro perigo não é o ressentimento em si, é o silêncio. Nietzsche avisou que a verdade adiada é a verdade negada. E no amor, a negação é traição em câmara lenta. Não estou chateado por você ter mentido para mim. Estou chateado porque, de agora em diante, não posso mais acreditar em você. Refletiu Nietzsche sobre a natureza corrosiva da desonestidade. Cada palavra não dita é uma arma colocada silenciosamente sobre a mesa. E quando chega o momento, essas armas são pegas. A briga não começa, então. Começou anos atrás com o silêncio. Deixe-me mostrar como funciona. Um marido evita dizer à esposa que a sua crítica constante o esgota. Ele diz a si mesmo: não vale a pena a briga. Eu vou ficar quieto, mas cada silêncio se empilha como tijolos. Tijolo por tijolo, uma parede cresce entre eles. E um dia ela diz: eu nem sei mais quem você é. Ou a esposa que esconde a sua solidão. Ela finge que é forte, finge que não precisa de afeto. Mas cada necessidade não dita endurece em frieza. E quando o marido finalmente nota, é tarde demais. A ponte já desmoronou. E aqui está a reviravolta ousada. A maioria dos relacionamentos não termina por causa do que foi feito. Eles terminam por causa do que nunca foi dito. Essa é a verdade sombria. Não é a traição que mata o amor primeiro. É o fingimento. Como observou o filósofo existencialista Sartre, o inferno são os outros. Não porque eles nos fazem mal, mas porque não podemos ser honestos com eles. Então a questão não é você os ama, a questão é: você pode dizer-lhes a verdade mesmo quando ela dói? Porque na visão de Nietzsche, amor sem honestidade não é amor. É um teatro, e toda peça tem um ato final. Agora imagine se a amargura e o silêncio são tão mortais. O que vem depois? Nietzsche acreditava que há algo ainda mais sombrio, uma verdade tão brutal que sugere que o colapso não é um erro, mas o design do próprio amor. Esta é a verdade mais sombria que Nietzsche viu. O amor não acaba por engano. Ele acaba porque o fim faz parte do seu design. Todas as coisas estão sujeitas à interpretação, escreveu Nietzsche. Qualquer interpretação que prevaleça num dado momento é uma função do poder e não da verdade. Mas há uma interpretação da qual não podemos escapar. Tudo o que vive morre. Olhe ao redor. Todo fogo se apaga, toda flor morre, até as estrelas caem do céu. Então por que o amor entre duas pessoas frágeis seria a única coisa que duraria para sempre? Dizemos a nós mesmos que a nossa história é diferente, que o nosso laço é mais forte, que a nossa paixão derrotará o tempo, mas o tempo sempre vence. A decadência toca tudo. O que não me mata me torna mais forte, disse Nietzsche. Mas ele também entendia que o que nos mata é simplesmente o tempo. Nietzsche não disse isto para matar o amor. Ele disse-o para clarear a ilusão. Porque quando paramos de fingir que o amor é eterno, podemos finalmente ver o que ele realmente é. Um presente. Curto, frágil, mas bonito. Mas aqui está o outro lado da moeda. Quando o amor acaba, nem sempre significa que falhou. Significa que seguiu o seu caminho natural. Primeiro fogo, depois luta, depois silêncio. Esse ciclo não é uma tragédia. É realidade. Viver é sofrer. Sobreviver é encontrar algum significado no sofrimento, ensinou Nietzsche. Mas há liberdade aqui.
Quando você aceita que o amor é temporário, você para de se agarrar. Você para de tentar acorrentá-lo. Você para de pedir ao seu parceiro para ser perfeito, eterno ou imutável. Em vez disso, você o ama como ele é, não para sempre, mas plenamente no momento. Marcus Aurelius, o imperador estoico, entendeu isto. Confinar-se ao presente. O amor existe agora, não em amanhãs imaginados. Nietzsche acreditava que esta é a única forma de amar honestamente. Não cegado pela fantasia, nem preso pelo medo, mas acordado. Então, talvez o objetivo não seja fazer o amor durar para sempre. Talvez o objetivo real seja este: amar tão profundamente, tão ferozmente, que quando o fim chegar, como sempre acontece, você não sinta arrependimento. Sim, essa é a verdade. Os relacionamentos não desmoronam porque você falhou. Eles desmoronam porque é isso que o amor faz. Agora a pergunta foi alterada. Posso ainda amar sabendo que vai acabar? Sim, ainda podemos amar, talvez até mais profundamente, quando paramos de fingir que é para sempre. Porque uma vez que aceitamos o fim, paramos de nos agarrar. Paramos de forçar correntes. Começamos a amar, na verdade. E é aqui que Nietzsche inverte tudo o que acreditamos sobre o amor. Então, o que mantém o amor vivo? São as mesmas coisas que abrimos mão por um falso senso de segurança. Não tentar possuir um ao outro, mas dar um ao outro liberdade. Não ficar em silêncio para manter a paz, mas ter a coragem de ser honesto. Não deixar a vida se tornar chata, mas sempre encontrar novas maneiras de se surpreender um com o outro. A base real do amor não é um conto de fadas perfeito, mas uma amizade forte e duradoura. Então você pode amar sabendo que vai acabar? A resposta de Nietzsche foi simples. Sim, mas só se você amar sem correntes. Porque o amor não precisa de eternidade para importar. Ele só precisa de honestidade, liberdade e coragem. E Nietzsche nos deixou com um último lembrete. Não é a falta de amor, mas a falta de amizade que torna os casamentos infelizes. Essa é a verdade mais profunda de todas. O amor não desmorona porque o sentimento desaparece. Ele desmorona porque o construímos sobre as fundações erradas. Idealizamo-lo numa fantasia, acorrentamo-lo até que ele sufocasse. Matamos o seu mistério com a rotina e negamos a sua impermanência, fingindo que duraria para sempre. É por isso que o colapso vem. Não como um acidente, mas como design. Então, agora a questão se vira para você. Você acha que Nietzsche estava certo e que o colapso é inevitável? Ou o amor moderno pode sobreviver se enfrentarmos estas verdades de frente? Deixe-nos saber na seção de comentários.